E o Bitcoin, será que ele está indo para 40 mil dólares? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise gráfica, vamos atualizar as notícias e a análise do macro depois de alguns dias off. Eu estava sem internet, galera, então só estava conseguindo mandar pelo celular notícias no Telegram aqui e aqui no YouTube, mas eu estou de volta, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então o Bitcoin está subindo forte nas últimas semanas, nos últimos dias e hoje também. Bitcoin chegou a bater acima da região dos 38.400 dólares hoje, fazendo a nova máxima do ano em termos de valores. E aí, Tainan, será que o Bitcoin está indo para 40 mil dólares? Bem, pessoal, eu posso dizer para vocês que parece que sim. Eu vou explicar, vou atualizar a análise gráfica, vou falar aqui o que eu estou vendo. E galera, a chance de ir nos 40 mil dólares parece alta, tá? Eu confesso, galera, que eu ignorei ao longo desse ano esse padrão aqui, esse ombro, cabeça, ombro invertido, porque eu estava olhando muitas notícias do macro, né? E agora o mercado já subiu bastante e há sinais aqui, se a gente olhar esse padrão gráfico, que ele pode subir mais um pouco, tá? Se a gente projetar esse ombro, cabeça, ombro invertido aqui para cima, para identificar até onde o Bitcoin pode ir, a gente vê alvo ali na região dos 40, 41 mil dólares, tá? Então, existe sim probabilidade e possibilidade do Bitcoin ir buscar a região ali dos 41 mil dólares, 40 mil dólares, de acordo com esse padrão gráfico. Só não dá para saber exatamente quando o Bitcoin vai fazer isso. Pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 3 meses, tá? Não dá para saber exatamente a data em que o Bitcoin vai ir buscar. E a gente tem que lembrar que essa subida aqui, ela foi causada aí pela notícia, pela expectativa dos ETFs, e até agora a gente não tem uma clareza muito boa, né? Saiu a notícia de que algumas das propostas de ETF que estavam sendo avaliadas foram adiadas, mas não saiu notícia especificamente falando da proposta da BlackRock, que era a mais aguardada pelo mercado. Eu achei muito estranho isso, tá, gente? Não falaram explicitamente sobre a proposta da BlackRock, que era o que estava mexendo com o mercado. Eu não sei, o que vocês acham disso, tá? Tem gente que fala que foi adiado, eu acredito que tenha sido adiado, mas não falaram explicitamente. Se você pegar as notícias, vocês vão ver que as propostas que foram adiadas, de acordo com as notícias que foram divulgadas, eram de outras gestoras, tá? Mas infelizmente notícias ligadas ao mercado de criptomoedas é sempre algo muito complicado de se operar, porque as baleias usam notícia para manipular o mercado, né? Quando eles querem que sobe, eles começam a soltar notícia de ETF, vai alguém da SEC na televisão e fala alguma coisa, ou no jornal, e quando eles querem que caia, eles soltam alguma notícia aí de que estão processando a Binance, que estão processando a Cardano, que estão processando a Solana, que vão prender o CZ, essas coisas aí. Não é de hoje que a gente tem essas notícias aí movimentando o mercado, tá? Durante todo o ano de 2023 está sendo assim, né? Querem subir, solta uma notícia de ETF que vai ser aprovado, que vai ter um ETF muito especial. É assim que o mercado está se movimentando, tá? Infelizmente a gente não sabe quando e quais vão ser as próximas notícias, mas a gente vê aqui pelo gráfico, até pelo diário, galera, que o Bitcoin parece estar formando um padrão também no gráfico diário indicando mais alta. Pois é, o Bitcoin parece estar formando aqui um padrão conhecido como triângulo ascendente, que é um padrão que normalmente indica, né, que os compradores estão com cada vez mais força, conseguindo empurrar cada vez mais alto, enquanto os vendedores, o máximo que eles conseguem fazer é segurar o preço do Bitcoin aqui nessa região, tá? Eles conseguem segurar aqui, mas eles não conseguem empurrar mais abaixo, enquanto os compradores eles conseguem empurrar cada vez mais alto, tá? Isso aqui mostra que eles estão mais fortes. Se eles estão mais fortes, a tendência é que esse movimento continue. E se a gente projetar para cima esse possível ombro, esse possível triângulo ascendente que a gente está vendo aqui, o alvo estaria na região dos 42 mil dólares, viu, pessoal? Então, existe sim probabilidade o Bitcoin buscar os 42 mil dólares nos próximos dias. A análise de sentimento reforça isso. Eu já vou mostrar para vocês. E a gente também tem que ver a situação do mercado americano, galera. Lembrando que hoje e ontem foi feriado nos Estados Unidos e hoje eles estão emendando o feriado, tá? Então, a gente vê o mercado americano ontem e hoje aí praticamente parado por esse motivo, tá? Como tem feriado, ontem a bolsa não funcionou, hoje só funcionou por algumas horas, tá? E não teve muita liquidez. As notícias da semana, os eventos mais importantes aconteceram aí
entre segunda e quarta-feira. E acabei colocando aqui a página errada. E, pessoal, dados que a gente teve essa semana, mais importante, tá? Foi as atas da reunião do FONC, que não trouxe nada de muito novo, né? Geralmente essa ata aí é praticamente uma justificativa para a decisão que foi dada. A gente tem venda de casas usadas, que veio um pouco abaixo da expectativa, mas não muda tanta coisa, tá? Núcleos de pedidos de bens duráveis veio abaixo da expectativa e abaixo do mês anterior, esse dado da quarta-feira. Os pedidos iniciais para seguro-desemprego vieram abaixo da expectativa, que é um pouco ruim para o mercado, mas esse dado isoladamente não muda muita coisa. E hoje a gente teve PMI do setor de serviços relativo ao mês de novembro, que veio um pouco acima da expectativa, tá? Resumo dos dados da semana. Alguns dados aí mostrando a economia dos Estados Unidos forte, outros mostrando aí a economia um pouco fraca. E no fim a gente teve dados mistos, tá? O mais importante na minha visão em termos de dados para mim foi a questão do PMI, tá? Do setor de serviços que a gente teve hoje. Ele veio um pouco acima da expectativa, mostrando uma expansão maior do que o esperado e maior do que no mês de outubro, tá? Então, um crescimento aí, mas também tá no limite, né, pessoal? PMI abaixo de 50, aí passa a ser considerado da contração. Por enquanto não é contração, mas a gente vê que está bem no limite. A economia dos Estados Unidos está desacelerando, o que é muito bom para os mercados, porque isso faz com que o Fed não tenha que continuar subindo os juros mais e talvez até corte os juros antes do que o mercado espera, tá? Então, em resumo, a gente teve aí os dados mistos que não mexeram muito com o mercado, né? Nos últimos dias a gente tem tido o mercado americano aí e as bolsas globais subindo bastante por causa dessa expectativa de fim do ciclo de aperto monetário, que com os dados de inflação que a gente teve nos últimos dias é bem provável. E na semana que vem, galera, a gente vai ter o dado de inflação mais importante, que mais o Fed olha e respeita para tomar as decisões, que é o famoso núcleo do índice de preço PCI. E um dia depois desse dado, a gente vai ter discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Então, quinta e sexta-feira, o bicho vai pegar no mercado. A gente não pode deixar de acompanhar isso daqui, beleza? Então, sobre dados macroeconômicos é isso. Essa semana foi calma. Na semana que vem tende a ser um pouco mais agitada. No mercado de criptomoedas, a gente vem tendo aí desde o dia 22 de novembro a maior parte das pessoas apostando na queda, né? Saiu aquela notícia do CZ. Galera, o CZ foi condenado até mesmo a 18 meses de prisão, tá? Mas ele pagou uma fiança lá e tá tudo certo, né? A Binance também vai pagar em torno de 4,3 bilhões de dólares lá para acabar, para vamos dizer assim, para encerrar aquela acusação e tudo certo, né? Pagando, eles acabam se livrando, tá? Só o Sam Bankman-Fried mesmo que conseguiu fazer a bobagem de pagar a fiança e depois tentar ficar intimidando as outras testemunhas e acabou sendo preso antes, né? Mas o CZ, ele parece ser mais esperto e ele pagou ali a fiança e tá solto. E nisso aí o mercado não tá muito preocupado, tá? No dia o mercado ficou um pouco preocupado, né? Será que poderia acontecer algum problema com a Binance naquele dia, né? As pessoas ficaram com medo de ter uma onda de saques e, sei lá, a Binance quebrar. Mas eu acho pouco provável a Binance quebrar. A Binance, ela tem um fundo de reserva bem maior, tá? A Binance tem mais de, se eu não me engano, mais de 40 ou 50 bilhões só de clientes lá dentro, fora as redes, né, como a Binance Smart Chain, que é uma rede centralizada e muitas pessoas depositam dinheiro lá, então em caso de uma urgência de falta de liquidez, a Binance tem de onde tirar, não é como a FTX, que não tinha muito dinheiro e não tinha como, tinha bastante, né, mas não tinha uma quantidade tão expressiva e não tinha uma outra fonte, um outro lugar para tirar dinheiro para resolver uma crise de liquidez, tá? Então, a situação já se acalmou com aquilo ali, muita gente entrou em short, né? Depois que o mercado caiu e esse pessoal em short acabou sendo pego de surpresa ali no movimento de ontem, tá? Ontem, uma das comissárias da SEC foi lá, apareceu na Bloomberg falando que não vê motivo para não aprovação do ETF do Bitcoin. Aí o Bitcoin disparou, né? E hoje o Bitcoin amanheceu daquele jeito também subindo. E na minha visão, tudo isso porque as pessoas estavam shortadas aí e ainda foram aumentando as posições shortadas. A gente vê o long short rate subindo aí à medida em que as pessoas foram shortando.
E o mercado, as baleias foram jogando o mercado para cima aí, soltando notícias, fazendo FOMO para liquidar as pessoas que estavam apostando na queda, tá? Só que aqui os indicadores ainda mostram bastante pessoas apostando na queda, só que assim, uma boa parte parece ter sido liquidada. A gente vê uma diminuição aqui drástica do Open Interest, tá? Então a gente tá aí com mais pessoas vendidas, mas porque uma boa parte dos comprados também devem ter fechado posição aí nos últimos momentos, tá? Temos que analisar também aqui o Liquidation Rate Map. E a gente começando aqui pelo de 12 horas, vê liquidez de todo lado, né? Então, é um pouco inconclusivo isso daqui, tá? Porque a gente tem liquidez acima e abaixo. Eu, particularmente, entendo que está com um pouco mais abaixo aqui, mais perto, né? Dos pontos mais perto da região dos 37.475. Seria o ponto aí onde o Bitcoin poderia voltar para pegar liquidez e então subir, tá? Outro gráfico aqui, né? Outro mapa que a gente não pode deixar de analisar, o de 7 dias, que é mais rico em dados. E no de 7 dias a gente vê que o pessoal, com aquela situação da Binance, começou a shortar, né, pessoal? A gente vê aqui ficando amarelo acima e as baleias não perderam tempo, jogaram o mercado lá, tá? Agora a gente já consumiu uma boa parte daquela liquidez que estava acima, mas ainda tem e está se acumulando cada vez mais liquidez na região dos 40, 41 mil dólares, tá? Então, por enquanto, a gente ainda tem mais liquidez acima nos últimos 7 dias, tá? O Bitcoin poderia subir mais um pouco aqui, que ainda teria espaço. E a liquidez está se acumulando acima aí, desde esse food da Binance, tá? A gente tem que olhar aqui também o de um mês, galera. Acabei colocando de 7 dias aqui de novo, né? A gente tem que ver o de um mês aqui para ter uma noção um pouco mais ampla de como as coisas estão indo, tá? E no de um mês aqui, galera, tem uma situação que eu acho que pode ser enganadora, viu? Quando a gente olha no de um mês, parece que a gente tem muita, mas muita liquidez abaixo, principalmente ali na região dos 34 mil dólares, tá? Só que eu tenho minhas dúvidas em relação a isso daqui, galera. Nesse tempo aí em que está acumulando liquidez abaixo, o mercado ele já fez vários movimentos de subida, e subidas rápidas, né? Se ele subiu e essas pessoas abriram posição long aqui nesse período em que ele estava ali na região dos 36 e agora ele subiu para os 38, 37, é provável que esse pessoal que estava extremamente alavancado fechou as posições, tá? Então eu não confio muito nessa liquidez que vem se acumulando aí desde antes desses movimentos de alta. Muitas dessas posições podem ter sido fechadas. Lembrando que essa plataforma aqui ela não traz os dados de onde estão as liquidações, ela estima onde estão as liquidações. As corretoras nunca vão entregar isso de mão beijada para o público, né? Então, tem esse detalhe, tá, galera? A plataforma estima com base naqueles outros indicadores que a gente viu anteriormente, long short rate, open interest, tá? E é isso, galera. Eu particularmente vejo que a gente tem um pouco de liquidez acima ainda, tá? E a que está acima ela é mais confiável, porque depois desse movimento de alta do mercado, muita gente ainda continuou preso ali acima, tá? E tá se acumulando ali na região dos 41, o que sugere ainda mais que o Bitcoin pode buscar a região dos 41 mil dólares, tá? No mais, pessoal, desejo a todos um excelente final de semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!